Bom dia, nobres colegas. Eu vejo que incrivelmente chegamos ao final de mais um ano e eu louvo a Deus e agradeço pelas meditações lindas que pude apreciar do nosso grupo e que bênção tem sido para mim. Alguém cunhou uma frase mais ou menos assim, que um bom sermão, ele incomoda os que estão vivendo confortavelmente e, ao mesmo tempo, conforta os que estão vivendo incomodados. E eu espero que a minha meditação ela conforte alguns e incomode outros. Nós ficamos responsáveis de apresentar, na verdade, não um proscrito, mas dois proscritos. Lamentavelmente, eles estão arrolados nesse grupo. Eram dois irmãos que pertenciam à alta patente de Israel no âmbito espiritual do sacerdócio, Nadab e Abiú. Depois de Moisés e Arão, eles eram os principais. Interessante, quando Deus os chamou para ir ao monte que Deus manifestaria ali, nós vemos que estava ali Moisés, Arão, os 70 anciãos e Nadab e Abiú. Eles gozavam de grandes privilégios do sacerdócio, mas lamentavelmente eles não aproveitaram essa oportunidade. Nós sabemos que Nadab e Abiú, eles viviam uma vida dissoluta. Infelizmente, eles não aprenderam a ter hábitos de domínio próprio. Eles viveram uma vida que desagradou ao Senhor. Arão, infelizmente, falhou na educação de Nadab e Abiú. Ele foi transigente, deixando os filhos a viverem livre curso das suas condescendências. Nadab e Abiú, eles não haviam levado em conta os mandos do Senhor. Deus havia dado instruções claras de santidade nos deveres espirituais como sacerdotes. Deus diz lá em Levíticos 10, 9 a 11, vinho nem bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, não bebereis, e quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Infelizmente, Nadab e Abiú, eles eram dados ao vinho, eles não eram temperantes. Interessante. Existe pelo menos três efeitos da bebida forte do vinho sobre o nosso corpo. Primeiro, a bebida forte causa enfraquecimento do nosso corpo. Em segundo lugar, ela confunde a mente. E por último, pior, ela rebaixa a moral. Ellen White, comentando a respeito de Nadab e Abiú, ela chega a dizer o seguinte, que eles nunca teriam pecado se eles não tivessem condescendido com o vinho, eles não tivessem intoxicado pelo livre uso do vinho. E interessante, Ellen White ainda tem uma recomendação mais forte hoje, especialmente para nós pastores ou para nós cristãos. Ela diz assim, olha, todos os que ocupam posição sagrada devem ser homens de estrita temperança, para terem mente saudável, para discernir entre o certo e o errado, para terem firmeza de princípios, sabedoria para administrar justiça e mostrar misericórdia. E sabe,
às vezes alguns ainda julgam que não tem nada a ver. Um vinho, afinal, ele tem tão pouco álcool. Mas não se engane. Não se engane. O conselho e a orientação de Deus era perpétuo. Não podemos brincar com o pecado. Se nós pudéssemos tirar lições desses dois irmãos que lamentavelmente foram proscritos, nós podemos pensar no seguinte: porque os erros deles também eu e você podemos cometer. Em primeiro lugar, eles transgrediram a ordem divina expressa revelada. Deus disse: não use fogo estranho. Sabe, às vezes é lamentável que alguns, para chamar a atenção não para Cristo, mas para si, usam de recursos estranhos que desagradam a Deus, julgando que está pregando assim o evangelho com ênfase. Doce engano. Segundo, eles eram conhecedores da verdade como eu e você. Conheciam tudo, mas esqueceram que isso tornaria ainda mais ofensivo o seu pecado, porque não eram ignorantes. Outro ponto, eles nunca deviam ter dado liberdade ao pecado. Às vezes, a gente corre o risco de ser simpatizantes do pecado. Isso é muito perigoso, sabe? Nós temos que distinguir entre o certo e o errado constantemente. Um outro ponto importante que a gente precisa jamais esquecer. Deus não aceita obediência parcial. Deus nos quer por inteiro. Eles não fizeram também diferença entre o comum e o sagrado. Deus quer que jamais nos esqueçamos que, ao nos aproximar dele, nós devemos sempre nos aproximar de Deus com temor e reverência. Às vezes a gente não leva em conta o que Provérbios 14, 12 diz, né? Que há caminhos para o homem que parece bom, mas o fim dele é caminho de morte. Cuidemos com isso. Um outro ponto é que nós jamais devemos esquecer que a consciência, quando ela é afetada, ela perderá a sua sensibilidade ao pecado. Então peçamos a Deus que, através do Espírito Santo, a gente tenha uma consciência bem aguçada a respeito do que é certo e do que é errado. E por último, não nos esqueçamos das palavras de Paulo dirigidas aos coríntios. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façamos tudo para a honra do nosso querido Deus. Um bom dia para você.